Muito boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo do Jogo do Poder, que recebe hoje 2 vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, do PROS, o líder do governo Marcelo Crivella, Paulo Messina. Boa noite, vereador. Boa noite a todos. Do PSOL, portanto, da oposição, o vereador Renato Cinco. Boa noite, vereador. Boa noite, obrigado pela oportunidade de retornar ao programa. É um prazer recebê-los aqui no Jogo do Poder. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. O ministro-chefe da Casa Civil voltou ao trabalho na segunda-feira depois de uma licença médica de 21 dias. Ele se reuniu com líderes dos partidos aliados para discutir a reforma da Previdência e evitou comentar as denúncias contra ele na Lava Jato. O ministro é um dos investigados e foi citado tanto por Marcelo Odebrecht quanto pelo ex-diretor de Relações Institucionais, José Cláudio Mello. Os dois afirmaram que Padilha recebeu 4 milhões da empreiteira. Também afirmaram que o dinheiro é parte dos 10 milhões de reais negociados em um jantar no Palácio do Jaburu pelo presidente Michel Temer para a campanha de 2014. Durante a licença médica de Padilha, o ex-assessor especial da presidência, José Yunes, afirmou ter servido como mula do ministro e disse que recebeu no próprio escritório um pacote entregue pelo doleiro Lúcio Funaro a pedido de Padilha. Yunes disse que não sabia que se tratava de dinheiro. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, bem que tentou, fez corpo a corpo, puxou conversa, mas não conseguiu diminuir a resistência de um dos partidos da base à reforma da Previdência. O PSDB deve votar em peso contra a proposta. O ministro argumentou que o déficit vai crescer se a reforma não for feita e que o rombo no sistema já chega a 180 bilhões de reais por ano. Mas antes de tomar uma decisão, o PSDB quer saber a opinião dos filiados, que começaram a ser consultados por e-mail. Aumenta a movimentação nos bastidores do Congresso na tentativa de aprovar uma anistia ao Caixa 2. O assunto volta a ser defendido por parlamentares por causa do pedido do Procurador da República para abrir inquérito contra 83 políticos com foro privilegiado, todos envolvidos na Lava Jato. As delações dos ex-diretores da empreiteira Odebrecht no Tribunal Superior Eleitoral mostram que o dinheiro não declarado irrigou as campanhas de parlamentares, ministros e até do próprio presidente da República, que foi candidato a vice na chapa de Dilma Rousseff. Em depoimento no TSE, o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, confirmou ter repassado 150 milhões de reais sem declaração à Justiça Eleitoral, principalmente para o PT, PDT, PMDB e PSDB. Eu fico por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta-feira, às 11 da noite, logo depois do CNT Jornal. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje os vereadores Paulo Messina, líder do governo Marcelo Crivella, e também o vereador Renato Cinco, do PSOL. Eu vou começar com o vereador Paulo Messina, que é líder do governo. Qual é a sua avaliação, vereador? Nós estamos nos aproximando daquele período crítico dos 100 dias de governo. Já daqui a 10, 15 dias completam-se 100 dias do governo da administração Marcelo Crivella. Que tipo de balanço o senhor faz? A gente tinha uma expectativa, o governo tinha uma expectativa muito diferente da que recebeu a Prefeitura do Rio, né? Se você olhar o programa, né, de governo e as estratégias que foram colocadas aí no programa, que são 50 das principais estratégias, principalmente em saúde e educação, no momento em que a gente pega a Prefeitura do Rio, a gente pega ela com um déficit de mais de 3 bilhões. O número é 3 bilhões. 3.400. 3.400. E monstruoso. Se você pensar assim, o orçamento da cidade do Rio de Janeiro é 29 bilhões, caiu para 26, é mais de 10% ali, né? Então, a Prefeitura se vê, nesse primeiro período, com 3 providências a se tomar, né? Emergencialmente, olha, tudo que a gente quer fazer, a gente tem que dar uma freada e tomar 3 providências, né? A primeira providência é corte de gastos, imediatamente.
A segunda é renegociação de dívidas. E terceiro, se necessário, partir aí para aumento de receita, aumento de arrecadação. Então, assim, a primeira... O senhor acha que ao lado dessas medidas, são medidas essenciais para reequilibrar as finanças do município, não há o que se fazer do ponto de vista programático para imprimir a marca da administração Crivella? Tem que ser feita, tem que ser colocada meta, né? Não há, como eu te falei, eu acho que esse momento de corte, o corte está tendo que ser muito profundo, né? Você pedir para renegociar 25% dos contratos, cortar 50% dos cargos comissionados, isso é um sacrifício muito grande para uma máquina pública que vem inchada de uma gestão anterior, né? Muitos ali eram técnicos, mas muitos não eram. Então, assim, a prefeitura está tentando peneirar isso. Para você conseguir fazer esse trabalho, foi um trabalho que levou o mês de janeiro e metade de fevereiro, pegou o carnaval e agora estamos em março. Eu acho que agora sim é o momento que a gente conseguiu cortar despesa, conseguiu, está buscando agora nesse momento renegociar as dívidas e vamos ver o que falta desse pedaço para equilibrar o orçamento, para ampliação de receita. E aí sim começar os programas que eram o programa original de cuidar das pessoas. Vamos ouvir a oposição. O vereador Renato Cinco, como é que o senhor avalia esses primeiros dias da administração Marcelo Crivella? Nós estamos aí nos aproximando dos 100 dias, que é um período sempre de balanço, sempre de análise crítica sobre administrações públicas. Na sua avaliação, como é que está indo o prefeito Marcelo Crivella até aqui? Olha, eu acho que o principal problema é que o prefeito não demonstrou um caminho diferente para a cidade do Rio de Janeiro do caminho que o Estado do Rio de Janeiro trilhou no último período. A gente tem uma crise muito grande em função da queda de arrecadação, do aumento da dívida pública. No caso da cidade do Rio de Janeiro, uma dívida que cresceu em função das Olimpíadas, né? Foram cerca de 10 bilhões de reais que foram pegos emprestados para fazer as Olimpíadas. Quer dizer, o prefeito Eduardo Paes fez a festa, mas não pagou a conta, né? A conta vai ser paga pela cidade nos próximos anos. Quer dizer, o prefeito Crivella, então, tem razão de estar preocupado com a situação financeira do município e tem razão também, digamos, para, nesse primeiro momento, estar cuidando disso, ao invés de já estar implementando, digamos, o seu programa de governo? Não, tem razão, e inclusive, desde o primeiro semestre de 2016, a equipe econômica do meu mandato já tinha identificado esse problema e eu tenho vários pronunciamentos na Câmara Municipal no ano passado dizendo que nós enfrentaríamos esse problema em 2017. Agora, a questão é ir na mesma lógica para resolver o problema, né? Então, fala-se em cortar gastos, né? Fala-se em aumento de impostos, mas não se discute, por exemplo, a cobrança da dívida ativa do município, né? No Estado, a mesma coisa. O que se deve, né? E são grandes empresas que devem ao município do Rio de Janeiro, que devem ao Estado do Rio de Janeiro, precisam ajudar a pagar a conta. Toda vez que a gente for discutir uma crise dessas, discutindo só os gastos, a gente cria também um vício, né, em que a única solução passa a ser cortar direitos dos servidores ou a qualidade do atendimento à população. A gente precisa discutir, isso é muito importante, o último ponto que o Messina levantou, né, essa questão da arrecadação. Porque até hoje... Por exemplo, só não cortando, sim, mas já cortando, o novo presidente da Rio Previdência chegou a admitir a possibilidade de taxar os servidores inativos também em 14%, se eu não estou equivocado, 11% e 11%, se eu não estou equivocado. Muito bem, é algo que o município do Rio de Janeiro há anos reluta em fazer, embora já permitido pela Constituição. O prefeito César Maia não fez, o prefeito Eduardo Paes não fez, e agora o prefeito Crivella admite a possibilidade de taxar para garantir o equilíbrio financeiro da Previdência. Você acha que ele está equivocado ou está correto? Não, eu acho que ele está equivocado. Eu acho que a gente precisa encarar uma questão fundamental no Brasil, que é a inexistência do imposto progressivo, como existe na Europa. A gente tem uma brutal concentração de renda, 1% da nossa população tem 27% da renda nacional. E a tributação no Brasil, ela é regressiva, né? Quanto mais rico é o sujeito, menos os impostos pesam no seu orçamento. Então, se a gente quer discutir uma saída para a crise do Brasil que não prejudique os trabalhadores e as trabalhadoras, a gente precisa encarar
o desafio de criar um sistema de arrecadação que faça com que os mais ricos paguem a conta. Né? O que não dá para acontecer é no momento de bonança. Né? Não se toca no dinheiro dos ricos, no momento da pobreza, tira-se o dinheiro dos pobres. Eu vou fazer o intervalo, mas eu vou deixar a pergunta para o vereador Paulo Messina responder na volta. Como é que o senhor está vendo essa possibilidade de taxação dos servidores inativos em 11%? O senhor, como vereador e um velho militante da política do Rio de Janeiro, aprova ou desaprova essa iniciativa que deve ser tomada pelo prefeito Crivella, do qual o senhor é o líder na Câmara Municipal? Nós voltamos em 1 minuto.